o caminho, a trajetória do Calvário. E o caminho de sangue, as marcas do sangue de Jesus, as impressões digitais do sangue de Cristo, do jardim do Getsemane até o Calvário. A crucificação de Jesus deixou a sua digital, a sua marca. Há um caminho de sangue. Quando você começa a analisar a obra redentora de Jesus no Calvário, e todo o processo que levou Jesus à cruz, é possível perceber claramente, nitidamente, que estava sendo construído um caminho. Quando Jesus se colocou como substituto do homem, para resgatar do pecado, quando Jesus resolveu ser o Cordeiro, quando Deus enviou seu Filho como substituto, porque quem era para morrer era nós estávamos mortos em pecado. Então a morte era nossa, mas quando Jesus se colocou como substituto, iniciou a construção de um caminho, o caminho de sangue. Você vai perceber nitidamente pela Bíblia esse trajeto e as marcas desse sangue durante a caminhada de Jesus, desde o jardim. E a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecado. É o sangue que fará a expiação da nossa alma. Foi somente por meio do sangue que o homem pode ser redimido. O que é redimido? Redimido é comprado novamente, é o resgate. Porém havia a necessidade de derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Foi o valor exigido para quitar a conta do pecado, quitar a dívida que a humanidade tinha com ele. O homem caiu, e uma vez que caiu, se distanciou de Deus e ficou devendo. E era impossível você e eu se levantar. Era impossível você, ou eu, ou você, se perdoar, ou algum de nós perdoar o outro. A dívida era impagável. Somente Jesus, sem pecado, sem mancha, sem mácula, poderia perdoar o pecado da humanidade. E a Bíblia diz em Romanos 6, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E foi necessário Jesus construir um caminho, e esse caminho foi marcado pelo sangue. Nesse trajeto, Deus utilizou alguns objetos específicos, que eu quero pensar com vocês essa noite aqui a respeito disso. Quem quer ir nessa palavra, e eu creio que Deus tem uma resposta específica para nós nessa palavra. Diga glória a Deus, diga amém. Amém. Então abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 22, a partir do verso 39, para a gente começar. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Amém? Pedi para o diácono José Batista dar uma verificada lá fora. Só quem estiver ocupado ali com a questão da cantina, adolescentes, jovens, tudo para cá, tá junto. Vamos ler, irmãos? Aleluia. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e fala: essa palavra é para mim.
Fala para você também. E saindo foi como de costume, verso 39, 22, 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ele em agonia, aqui é Jesus, repita aí, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. O primeiro eu estou chamando de objeto, mas a primeira referência que se faz ao derramar do sangue de Jesus, porque muitas pessoas pensam que ele esgotou o seu sangue apenas na cruz, apenas no madeiro. Não, ele começou a derramar o seu sangue no jardim do Getsemane. A Bíblia vai dizer aqui que ele suou sangue. O jardim do Getsemane significa um lugar da prensa. E eu quero ocupar essa expressão ou essa nomenclatura para o jardim, para usar isso como um instrumento pela qual Jesus passou. Jesus passou pela prensa. O jardim significa a prensa. Era um lugar aonde a azeitona, aonde a oliveira, era chamado Jardim das Oliveiras, pois tinha muitas oliveiras ali, e ali tinha um lugar que tinha as prensas, aonde imprensava para fazer a retirada do azeite. Então prensava as azeitonas para que o azeite puro saísse, e foi lá que Jesus foi prensado. A Bíblia diz que Jesus foi com alguns dos discípulos, já na iminência de ser crucificado, na angústia de ser crucificado. O texto fala aqui da agonia, a agonia do jardim. Jesus estava aqui sendo prensado, e ele faz uma oração dizendo assim: olha, Pai, eu estou angustiado, agoniado. Ele conversa com os discípulos e fala: orem comigo, porque a minha alma está angustiada, orai comigo. E ele sai para um canto retirado e vai orar agoniado. E essa agonia se transformou em sangue. Esse lugar onde exatamente Jesus é alçado pelo sentimento de profunda agonia. E ele estava para experimentar as mais terríveis dores no físico. As mais terríveis dores que um homem pode suportar. Nesse momento, Jesus leva a sua obediência ao Pai às últimas consequências. Escute bem, olhe para mim. Até que ponto você está disposto a obedecer? Até que ponto, ou que limite, você está disposto a levar a sua obediência diante de Deus? Você está disposto a obedecer a Deus até as últimas consequências? Jesus faz uma oração dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim essa dor, essa agonia, esse cálice. Contudo, seja feita a tua e não a minha vontade. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque nós preferimos fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus. Nós estamos diante de uma geração que é mais fácil cortar os atalhos, interromper um ciclo. Nós estamos diante de uma geração que não está disposta mais a ir até as últimas consequências para construir famílias. Estamos diante de uma geração que não estão mais dispostos a ir às últimas consequências para liberar o perdão, para testemunhar de verdade. Estamos diante de uma geração que tem esfriado
espiritualmente, não estão dispostos a ir às últimas consequências com Deus, ainda que tenha que pagar. Não estão dispostos a sofrer. E uma das coisas que Jesus mais ensinou nesse caminho de sangue é o caminho da agonia. E veja bem, tão intensa foi a agonia que Jesus sentiu no corpo, que ele começou a transpirar, começou a suar, a Bíblia diz. E não apenas o suor, a água começou a escorrer do seu corpo, mas também começou a pingar gotas de sangue nesse suor. Esse é um fenômeno raríssimo, chamado hematidrose. Pode ocorrer com indivíduos que estão sob forte pressão de estresse. Geralmente os micros vasos da pele, ou às vezes da face, do rosto, muita gente sente isso muito no nariz. Algumas microveias começam a explodir devido à pressão, devido ao estresse altíssimo. A pessoa começa a explodir, e esses microvasos começam a dar origem a esse fenômeno chamado hematidrose, que foi o que Jesus sofreu. Jesus começou a suar sangue, e o sangue começou a ser derramado no jardim. Quando a pessoa está sofrendo sobre um estresse fortíssimo, mental, medo, sensação de pânico, as glândulas, essas glândulas sudoríparas se comprimem, e elas se apertam e se rompem, se misturam com o suor que é expelido pelo corpo. E em meio a essa pressão, suando sangue, mesmo assim, Jesus resolveu obedecer. Jesus resolveu obedecer. Veja o que o escritor aos Hebreus declara. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eu tenho que te dar essa palavra essa noite. Qual é o nível que eu devo chegar na minha resistência em relação às coisas do mundo? Até o sangue. Qual é o nível de resistência que eu tenho que ter diante da afronta? Até o sangue. Nós estamos vendo irmãos desistindo muito fácil. Nós estamos vendo os cristãos desistindo muito fácil, simplesmente porque algo não lhe agradou dentro da igreja. As pessoas desistem da fé, simplesmente porque alguém não lhe cumprimentou, elas estão despedindo da fé, caindo em pecado, desistindo da caminhada da fé. Até que ponto nós estamos dispostos? Jesus esteve disposto até o sangue. E o escritor aos Hebreus disse: olha aí, na vossa luta contra o pecado, vocês, meus irmãos, não tendes resistido até o sangue. O caminho do Calvário é um caminho marcado pelo sangue. Jesus começou no jardim a derramar sangue. Jesus estava aprovado justamente onde o homem foi reprovado. Jesus foi aprovado no jardim, onde o primeiro Adão foi reprovado no jardim. E aqui nesse jardim agora, Jesus estava sendo aprovado. Aonde o homem cedeu ao pecado, Jesus começou a derramar sangue. Aleluia. Então o primeiro objeto do caminho de sangue é a prensa. É a prensa. Muitos crentes prensados nesse tempo. Mas eu dou uma palavra de coragem para você. Você está se sentindo oprimido, opresso, está doendo o corpo. Tem hora que você sente dor do alto da cabeça até os pés, sente medo, sensação até de pânico. Sim,
Resista mais um pouquinho. Faça como Jesus, contudo seja feita a tua vontade. Jesus não nos chamou para fazer a nossa vontade. Ele nos chamou para fazer a vontade do Pai. Deus nos chamou para fazer a vontade de Deus, irmãos. A vontade do Pai. E ainda que seja com dores, ainda que seja nesse nível do sangue, precisamos resistir. Deus está te chamando para um nível maior de resistência essa noite. Para a glória de Deus. A fé, ela é marcada pela resistência na palavra de Deus. Não abra mão, não desista. Não saia desse caminho. Desse caminho, não desista. Não desista. Amém? A prensa. O Getsemane é a prensa. Tem a ver com a agonia. Segundo, o caminho de sangue foi marcado por um outro objeto, o chicote. A Bíblia vai dizer que Pilatos decidiu sentenciar Jesus ao castigo com açoites. O açoite na época de Jesus era feito com um instrumento chamado flagelo, ou azorrague, que era um chicote de couro, com pontas de couro, e com objetos pontiagudos e cortantes na ponta. A vítima era amarrada com correntes, e as chicotadas eram desferidas, principalmente nas costas. O sangue agora de Jesus foi derramado de forma invasiva. Não foi mais derramada como uma reação natural do corpo, como eu disse, o suor, a hematidrose. Não. Agora, o sangue de forma invasiva, na pressão, na pancada, na chicotada, ele estava recebendo uma punição sobre si, sendo atacado com objeto de tortura. O profeta Isaías, 700 ou 600 anos antes, no capítulo 53, quando faz um retrato do servo sofredor apontando para o Cristo, ele diz no verso 4, certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, verso 5, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi moído, Jesus foi retalhado, e ali das suas costas, à base de chicotada, ele foi torturado com um azorrague pelos algozes romanos daquela época. O meu Jesus, o seu Jesus, foi açoitado. E o segundo instrumento ou segundo objeto usado no caminho do sangue, além da prensa, o segundo foi o chicote. O terceiro objeto, a coroa. Houve uma coroa nessa trajetória. Mateus 27, por favor. A partir do verso 27, Mateus 27 vai dizer assim: logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno de toda a corte. Despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto vermelho, ou de escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço ou uma cana, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam dizendo: salve, rei dos judeus. Além de torturar com os açoites, os soldados decidiram zombar de Jesus cruelmente. Mateus registra o detalhe de que eles pegaram essa cana e bateram em Jesus com essa cana, uma espécie de uma cana. Eles pegaram esse caniço para fazer uma espécie de um cetro, porque Jesus era conhecido como rei do judeu, e todo rei tinha cetro. E eles deram uma cana de zombaria para ele, e pegaram uma outra cana e bateram na cabeça de Jesus. Mateus registra isso.
Eles batiam e certamente provocou feridas. Esse cipó, que tinha umas espécies de espinhos, em torno de 3 a 4, 5 centímetros. Eu até procurei um cipó aí, tem alguns irmãos na correria para me ver se acham um cipó desse. Semelhante, né? Para vocês olharem mais ou menos, aproximadamente, espinhos de 3 a 4 centímetros. E à medida que eles bateram com a cana na beirada da cabeça de Jesus, eles bateram mesmo. Aqueles espinhos, quando eles colocaram na cabeça de Jesus, alguns deles encravaram no couro cabeludo da cabeça de Jesus, encaixaram assim, e provocaram feridas, e o caminho de sangue continua. Ele derramou sangue no jardim, através do suor. Ele derrama o sangue das costas, através das chicotadas, e agora ele derrama sangue nas suas frontes, sua cabeça, com a coroa encravada. Escorreu sangue na sua cabeça, por causa dessa tortura. O caminho de sangue continua a ser construído. No jardim, o diabo colocou uma espécie de coroa no homem. O que significa essa coroa? Por que será que Jesus foi coroado com isso? Porque essa coroa é uma figura da coroa que o diabo colocou no homem quando o homem pecou. O inimigo coroou o homem para ser amaldiçoado. Quando o homem resolveu obedecer ao pecado. Mas Cristo, irmão, recebeu essa coroa e nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Filho de seu amor. Essa coroa não era para Jesus, era para nós. Essa coroa era o pagamento do pecado que o homem merecia. Mas Jesus recebeu essa coroa e sangrou. Sabe o que na carta da igreja a Esmirna, Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, verso 10, assim, ó: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão algum de vocês, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ao invés de recebermos essa coroa da morte, pelo pecado que cometemos, Jesus recebeu a coroa da morte na sua cabeça, e por ele receber essa coroa, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos dando a coroa da vida. Amém? A coroa que era minha e sua, foi na cabeça de Jesus, para ele nos dar uma coroa da vida. Olha, 1 Pedro 5, verso 4, diz assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Irmão, não desanima, não desista, não deixa o diabo colocar na sua mente, não permita que o pecado tire você da presença de Deus, porque a coroa que era nossa, a coroa da injustiça, do pecado, da maldição, Jesus carregou, e agora ele tem uma imarcessível coroa de glória para os seus filhos, e é para você também. Olha o que diz 2 Timóteo, Paulo, quando está fazendo um fechamento da vida dele, da história da vida dele, ele fala: olha, eu combati, capítulo 4, verso 7 de 2 Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha o que Paulo fala agora: já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então tem uma coroa de justiça guardada para aqueles que perseveram e que estão dispostos a obedecer até as últimas consequências, no nível do sangue. Nós não somos chamados por Deus, irmãos, apenas para pertencer a uma denominação evangélica. Jesus não é evangélico não, irmão. Jesus não é católico, não é evangélico. Jesus é Deus. Tem gente que pensa que Deus converteu e veio congregar na Batista. Não, Jesus não, irmão. Não pertence a uma denominação não. Nós pertencemos ao reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para esse reino. Tem coroa de glória, tem premiação no final. Então se as coisas aqui não der muito certo do jeito que você quer, não fica muito preso nessas coisas não. Não fica preso nessas coisas desse mundo aqui não.
Tudo isso vai passar e já está passando muito rápido. Nós temos que ficar focados naquilo que Deus tem para nós. O mundo está acelerado, o mundo está nos colocando num nível de aceleração tão grande que é para a gente perder o senso. Não está tendo tempo de muita coisa mais não, meu irmão. Eu não sei o que você está pensando da sua vida ainda, que você não mergulhou nessa vida de fé, que a vida de fé com Deus não é uma fantasia não, aleluia, glória a Deus, o gospel, é a vida do gospel. Hoje eu estou aqui no culto, amanhã está tudo bem, aleluia. Irmãos, tem muita gente enganada. Deus nos chamou para obedecer num nível mais profundo do que esse que nós estamos vendo por aí. O negócio é que quando a gente está com as coisas mais ou menos, aí a gente é fácil arrotar grosso e profetizar, aleluia, é mistério, até julga os outros. Mas eu quero ver na hora que você estiver no jardim, é na hora que você estiver no caminho do Calvário, é na hora que o negócio for para o seu lado, para o meu. Qual é a decisão do nosso coração? Vamos obedecer ou vamos pular? Ou vamos pular essa etapa? Ou vamos cortar um atalho? Tem muita gente cortando atalho. Tem muita gente que não está resistindo. Mas olha o que diz o apóstolo Tiago, capítulo 1 de Tiago, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus está chamando crente que resiste. Assim como Jesus é o nosso modelo, não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Antônio. Jesus é o nosso modelo, e o nosso modelo, o nosso discipulador foi para o Calvário, aguentou a pressão do jardim, a agonia do jardim, suou sangue, falou, olha, se der para tirar isso de mim, tudo bem, se não der, seja feita a sua vontade. E mesmo assim ele encarou, suportou a coroa de espinhos, suportou os chicotes, suportou uma coroa maldita, e ao suportar essa coroa, Ele nos transportou. Mas tem mais um objeto que marca o caminho de sangue de Jesus na cruz, do Getsemane até o Calvário: os cravos, os pregos pontiagudos, os cravos em torno de 15 a 18 centímetros. Jesus foi crucificado. Quem registra isso? Lucas, no capítulo 23, verso 33, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E a crucificação, irmãos, era um método de execução de condenados na cultura lá dos romanos. E esse método se tornou famoso como um dos métodos mais terríveis de tortura. O condenado era pendurado em barras de madeira numa forma de T, um T. E eles pegavam uma espécie de uns cravos pontiagudos e cravavam os seus pés e as suas mãos. E a lei de Moisés chamava de maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito sem ter pecado, porque foi pendurado no madeiro. Quando ele se tornou maldito, ele tirou toda a maldição que estava sobre a humanidade e colocou sobre ele. Mais uma vez nós vemos, na hora dos cravos em suas mãos, o sangue derramado. Ele suou sangue, o chicote arrancou sangue, a coroa, quando foi encravada no crânio, derramou sangue. E agora os cravos das mãos e dos pés tiraram o sangue das suas mãos e dos pés. Das mãos de Jesus jorrou sangue. E também teve a lança. Acompanhe comigo João capítulo 19, verso 33. Evangelho de João 19, 33. Acompanha na tela. Chegando-se, porém, Jesus, como visse que já estava morto,
Os soldados olharam, viram que estava morto. Não quebraram nenhum osso. Mas, verso 34, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Foi mais um objeto usado para esgotar o sangue de Jesus. Jesus começou a derramar sangue no jardim e foi derramando sangue até no Calvário, até na cruz. E aqui a Bíblia acrescenta mais alguma coisa, diz que saiu sangue misturado com água. E eu lendo Leonardo Capuchin, é Leonardo Capuchin? É o nome dele, Leonardo primeiro. O segundo é Capuchin, ele é reitor, né? Reitor do Carisma, né? O escritor da Batista Lagoinha, né? Do seminário deles lá. Eu lendo, ele dá um exemplo. Ele diz que aqui é uma espécie de um parto. Assim como num parto jorra água e sangue, quando uma mulher vai parir um filho, vai dar à luz um filho, ou até também num parto de um animal, quando o animal vai, aquela bolsa é concentrada com um pouco de líquido, de água, mas quando sai misturado com sangue. E ele faz essa comparação a respeito do porquê esse soldado furou o lado de Jesus com uma lança e saiu água e sangue. Porque nesse exato momento, Jesus estava dando à luz a igreja. Nesse exato momento, a igreja de Jesus estava nascendo. A igreja, ela não é um ajuntamento de pessoas apenas salvas. A igreja de Jesus, ela é o corpo místico tirado da cruz. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja, ela foi gerada pelo próprio Cristo, o segundo ou último Adão. O primeiro Adão, veja bem, lá no jardim do Éden, o que aconteceu? O homem estava só e Deus disse: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Amém, irmã? Glória a Deus. Ajudadora idônea. O que é que Deus fez? Deus pegou o Adão. E a Bíblia diz lá em Gênesis que ele fez Adão cair em um profundo sono e cortou no lado de Adão. E do lado de Adão tirou a Eva, através de uma costela. E no Calvário, o soldado fura do lado de Jesus, e do lado de Jesus nasce a igreja. Escute, o que mais me impressiona de tudo isso, que quando a Bíblia diz que Adão caiu num profundo sono, a Bíblia vai usar a mesma terminologia para aqueles que já morreram. E eu não sabia que o Adão tinha morrido naquele ato, mas o Adão morreu. Deus matou aquele Adão e ressuscitou o Adão. Assim como ele matou Jesus como o segundo Adão e o último Adão, e ressuscitou Jesus. A palavra sono é a mesma palavra usada para aqueles que já dormem. Quando Paulo usa para explicar da ceia, no capítulo 11, 2 Coríntios, ele diz assim, que quem come e bebe de forma indigna, alguns estão doentes e outros que já dormem. Está falando de gente que já morreram. Então o primeiro Adão, quando caiu em um profundo sono, é porque Deus matou o Adão e tirou a Eva. É uma figura, uma tipologia profética daquilo que aconteceria no Calvário. A Eva é a representação da igreja. A Eva é a representatividade da igreja lá no Antigo Testamento. E agora aqui no Calvário, quando Jesus é furado com essa lança, sai sangue e sai água, porque foi feito um parto, uma espécie de um parto espiritual, para que a igreja nascesse no Calvário. A igreja não quebra, a igreja não falha, a igreja... Tem gente que fica morrendo de medo, fala: "Ih, agora acabou com a igreja. Ih, agora a igreja acabou." A igreja não acaba. Já queimaram Bíblia, queimaram os apóstolos, serraram os profetas no meio, colocaram, segundo a tradição, diz que Isaías foi colocado dentro de um toco e serrado ao meio.
Os profetas eram cerrados dentro dos tocos, pau ocado, colocado, pendurado de cabeça para baixo. Irmãos, não é esse negocinho aqui que você vem para o culto, tudo bonitinho, cheirosinho, e ainda de vez em quando não vem, porque não tem roupa. E aí você fala, nossa, mas eu estou sendo perseguido. Ô luta, pastor, para servir a Deus. Rapaz, o cara tem carro do bom. Quando não tem, tem moto boa. Quando não tem, tem bicicletinha automática. Quando não tem bicicletinha, tem as pernas boas para andar. Tem calça boa, bota boa, fivela da boa, chapéu do bom. Tem tudo do bom e do melhor. Tem casa boa para morar. Tem trabalho para... Ai, estou numa perseguição, menino. O que foi, varão? O que foi, irmã? Não está dando para congregar. Não está, pastor, uma perseguição. Perseguição, e os irmãos pendurados de cabeça para baixo, sendo cortados, colocavam o pescoço daqui, passava a guilhotina, shum. E o meu Jesus suando sangue no jardim, o nosso Jesus, e a pressão que ele passou, e o Judas que foi lá e beijou ele para entregar, e os irmãos tudo cheirosinho, bonitinho, cabelinho na régua, risquinho do lado, cortinho, aleluia. Então os crentes tudo bonito, falando que está perseguido. Parabéns para você, para mim. Dá glória a Deus, porque o caminho do sangue foi construído às vezes para pavimentar, para a gente não sofrer em alguns aspectos. Eu não estou querendo que você sofra também não, mas nós também não podemos dar desculpa. Aí quando vemos querendo cumprir a Bíblia, fala, coitado. A gente às vezes ainda fica com dó do outro, que está pelejando para vencer. Ao invés de entrar na oração com ele, fala, não, vamos romper, você é de Deus, Deus vai te dar vitória. A gente fica com dó do outro, fala, você não merece tanto sofrimento, sai fora disso, abandona. Se eu fosse eu, já tinha abandonado. Se eu fosse eu, isso aí não dá certo. É muito sofrimento, boba, para você. Rapaz, você está... Que crente que é você? Que ensina os outros a desistir? A que Deus você serve? Eu vim como profeta de Deus falar para você aqui. Tem um caminho de sangue para passar, filhinho. Você está querendo o caminho mais macio? Não tem. Você está querendo um lugarzinho melhorzinho? Você está querendo um privilégio? Não tem. De vez em quando Jesus permite beber uma aguinha fresca num canto, uma semaninha ou um mêsinho de bonança, um aninho assim. Aí vocês falam, rapaz, esse ano foi bom, até que esse ano Deus deu uma folga. Mas já fica na oração e no jejum e na perseverança, que já vem vindo coisa por aí de novo. Porque nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, diz o Senhor. Você está servindo a Jesus, meu irmão. Você resolveu seguir Jesus. Tem luta, tem peleja, tem suor com sangue, tem coroa de espinho, tem cravo. Mas Jesus já passou por isso, pastor, eu não preciso passar mais não. Tudo bem, a coroa ele te livrou, o cravo também. Mas as aflições do tempo presente tem. Credo, não sei porque eu vim no culto hoje, o pastor trouxe uma palavra dessa. Como é que eu vou embora? Você sabia que o evangelho da cruz de Cristo mesmo quase não tem sido pregado mais? Está pregando mais uma ajuda, uma autoajuda, um negocinho assim. Você consegue, você é capaz. Os coach da vida está tudo assim hoje. Vai, você consegue, você pode. Você não, olha, deixa eu falar logo para você, você não consegue é nada. Eu não consigo é nada. Depender desse Pedrão aqui, consegue nada não, irmão. Se não for a mão poderosa de Jesus, a dependência do Calvário, da cruz, da palavra, a dependência da fé. Se não for, nós não vamos não. Nós não aguentamos não. A chamada de Deus para nós hoje aqui é: Jesus venceu. O caminho tem marcas, tem objetos. Jesus deu a origem à igreja. Olha o que diz Efésios: somos membros do corpo. Efésios 5:30. Eis porque, fala, deixará
Eu gosto desse texto aqui, que tem uma revelação. Eu falei de um parto, e é verdade, porque tem a ver com um casamento. Olha, a Bíblia estabelece esse paralelo entre o sono e a morte lá, e também faz esse paralelo da noiva, do casamento. Olha Efésios 5:30, ó. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, diz o verso 32. Mas ele está referindo sobre o quê? Casamento? Olha quando o apóstolo Paulo está explicando sobre a igreja de Jesus, ele faz uma referência do casamento. Mas grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele compara a essa relação matrimonial. Ele restaura a imagem, a semelhança de Deus no homem. Compartilha com o homem a sua vida. Ele no Calvário, quando foi furado pela lança, que saiu água com sangue, ele compartilhou com o homem a sua vida, para que fôssemos um. Tem a ver com Cristo e a igreja. O caminho de sangue tem início no jardim e termina na cruz. Jesus se fez homem para ter acesso a esse caminho. Esse caminho só podia ser feito por um homem. Jesus se propôs a esse caminho, e ele não fez isso apenas por ele, mas para derramar sangue em cada trecho, a fim de quitar a dívida com o pecado e arrancar o homem desse destino. Amém? Amém? Pelo que aconteceu, aí o Capuchinho escreve uma frase: pelo que aconteceu no jardim, ele foi conduzido à cruz, e pelo que aconteceu na cruz, você foi conduzido ao jardim. Pelo que aconteceu no jardim, lá com Jesus, ele foi para a cruz, e pelo que aconteceu lá na cruz, ele te levou para o jardim. Hebreus 9, verso 12: não por meio de sangue de bodes, nem de bezerro, mas pelo próprio sangue, pelo seu próprio sangue, entrou no santo do santo uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 10, 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo do santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus passou o caminho do sangue para inaugurar um novo caminho para a igreja. Quando eu estava falando no nível de resistência, Jesus não quer que você sofra o que ele sofreu. E você pode ficar bonitinho, cheirosinho, prosperar e vir para a igreja. Você só não pode achar que você é o único que sofre, ou então querer tirar as pessoas do sofrimento que elas estão. Você pode ser intercessor, mas a igreja foi chamada para a batalha. A igreja não está, ainda não foi, a igreja ainda não foi arrebatada, irmão. Nós ainda estamos passando as lutas desse tempo. Nós ainda sofremos no nosso corpo. Mas só que saiba de uma coisa: foi inaugurado um novo e vivo caminho. Eu trouxe essa palavra para te encorajar a caminhar independentemente das lutas. Eu trouxe essa palavra para te ajudar. Você está passando por dificuldades, pressões, seja lá qual for. O seu Jesus já passou por esse caminho, e a pior parte ele já fez. E ele fez para te dar condições de passar. Ele fez para dar condição à sua igreja passar por um novo e vivo caminho. Você tem condições de atravessar. Você tem condições de passar essa fase. Você tem condições de sair do jardim hoje, mesmo prensado. Você consegue. Debaixo do sangue de Jesus, ele vai te introduzir. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso? Vamos ficar de pé.